Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Ó Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 9 de dezembro de 2018. Estamos com o alimento diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. Nós estamos na semana 7, a sétima semana, com o título Desventurado Homem que Sou, parte 1. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. E também não esquece de abençoar o botãozinho do like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade, o próprio YouTube já começar a indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E também o mais importante, importantíssimo, que você ore ao Senhor para que o Senhor te mostre pessoas para quem Ele deseja que você aqui indique aqui os vídeos do canal, para quem Ele deseja que você indique que essa palavra, que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica, Romanos capítulo 5, versículo 20. Senhor Jesus, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Romanos capítulo 7, versículo 24. Senhor Jesus. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ó Senhor Jesus. Deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a lei traz o conhecimento do pecado. Ó Senhor Jesus. Devemos ler o capítulo 7 de Romanos, tendo em vista quem eram os destinatários da lei e qual a função da lei, conforme vimos na passagem de Êxodo 19. No relacionamento com Deus, o homem deveria assumir sua posição de esposa, ou seja, de alguém que busca comunhão com seu marido. A lei foi dada ao homem, pois ele assumiu a posição de marido e agiu de forma independente de Deus. Por isso, essa é a lei do velho homem. Foi dada ao velho homem na posição de marido. Esse velho homem é o destinatário da lei. E a função da lei nesse contexto era mostrar ao homem quão elevado era o padrão de Deus e assim mostrar-lhe sua incapacidade de cumpri-la. Deus não deu a lei ao homem com a intenção de que ele a praticasse. Ele sabe que o velho homem é incapaz disso. Senhor Jesus. Então, por que Deus deu a lei ao homem? Para expor a sua condição. Na tentativa de cumpri-la, ele falharia, fracassaria. Assim, ao ficar exposto, o homem clamaria: Deus, eu não consigo, eu preciso de Ti. Ó Senhor Jesus. Com isso, o homem voltaria à sua condição de esposa, dependendo totalmente do Senhor, que assumiria sua posição de marido, encabeçando o homem. Isso foi o que aconteceu na experiência do apóstolo Paulo. Ao perceber que não conseguiria cumprir a lei de Deus, apesar de todo esforço e dedicação de sua parte, Paulo chega à conclusão de que é um homem desventurado, totalmente dependente de Deus para conseguir obter aquela vitória. Ó Senhor Jesus, ninguém conseguiu cumprir a lei. Ao longo de 2.500 anos de história do povo de Israel, muitos judeus sérios
tentaram praticar a lei, mas sempre falharam. Senhor Jesus, isso porque ninguém jamais conseguiu tornar-se justo aos olhos de Deus por meio da prática da lei, porque a lei aponta no homem suas falhas e o torna culpável diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Senhor Jesus, nesse versículo percebemos que se ninguém disser o que é errado, as pessoas não perceberão o que é pecado. Essa é uma das funções da lei, definir e expor o pecado. As pessoas matavam, cobiçavam, os filhos eram desobedientes aos pais e ninguém sabia que isso era pecado. Senhor Jesus, certamente em sua consciência sentiam-se mal e experimentavam uma sensação de que aquilo que faziam era errado, mas não sabiam que era pecado. Senhor Jesus, mas quando veio a lei, ela definiu claramente o que era reprovável e condenável aos olhos de Deus. Ela diz muito claramente: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Daí vem o conhecimento do pecado. Ó Senhor Jesus, a lei também nos permite tomar consciência do grande problema que temos dentro de nós. Em Romanos 4 lemos: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Quando vem a lei, as pessoas são despertadas para transgredir. Por exemplo, se seu filhinho estiver em casa e você não quiser que ele mexa na vasilha que está em cima da mesa, provavelmente basta não lhe dizer nada sobre isso. Mas se você disser: não mexa nessa vasilha que está em cima da mesa, imediatamente ele será despertado em fazer aquilo. Muitas pessoas se aproximam das drogas porque são proibidas. É nesse sentido que a lei suscita a ira. Ó Senhor Jesus, em Romanos 5 também lemos: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para tornar a ofensa grande, maior. Quando não havia lei, a ofensa poderia passar despercebida. Mas quando Deus deu a lei, a ofensa se tornou gigante. Ó Senhor Jesus, também é por meio da lei que conhecemos o pecado. A que conclusão chegamos? A lei trouxe diversos problemas para o homem. Não pense que você, em si mesmo, no seu esforço natural, consegue praticar seus preceitos. Apenas dependa do Senhor. Esse é o caminho que devemos tomar. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor ele definiu claramente aquilo que era a lei para mostrar aquilo que desagradava a Ele, para que o homem se afastasse dessas coisas. Mas a gente sabe que o homem é rebelde, como tocou aqui a questão aqui na droga. A pessoa sabe que a droga é ruim, mas chega e pensa assim: eu vou tomar droga só para poder maltratar fulano. Mas está maltratando assim mesmo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, às vezes a gente faz isso, eu vou fazer algo aqui só para poder desafiar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Esse dia mesmo eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube mostrando a patrulha de moto lá em São Paulo, que lá tem muitos motociclistas, pessoal de moto. Hoje a gente vê que às vezes é até comum, a pessoa vem com uma moto para realizar um assalto, para realizar um roubo, porque aí a moto é rápida, escapa no meio do trânsito. Então a Polícia de São Paulo está botando muito isso, as motos ali para perseguir. Aí a polícia está passando lá na rua, aí tem um cara lá andando de moto sem capacete, de chinelo, sem camisa, correndo um risco ali, um perigo, pode escorregar, se machucar todo. Aí ele vê a polícia, o que ia acontecer? Poxa, tá sem capacete, vai tomar uma multa. Mas aí não, ele resolve fugir da polícia. Ele resolve colocar a vida dele, a vida de outras pessoas em risco. Aí agora vai ter que ser preso, porque ele tentou fugir da polícia. Aí a polícia vai logo pegar o cara.
E aí, o que houve aí, meu filho? Você está com droga? Você está fugindo que você está com droga? Você está com alguma coisa? Aí o cara fala, não, é porque eu estou sem carteira, então... Ah, não, é porque eu vi e fiquei com medo. Aí vê assim, coisa boba. Né? Aí vai preso, vai responder agora, né? Vai ficar com a ficha suja ali, vai ter que responder por tentativa, né, de resistência à prisão, desacato à autoridade, aí já entrou um monte de outras coisas, mas, né, direção perigosa, né, ia levar uma multa, agora vai levar umas 3, 4, né, vai ter que pagar um monte de coisa e ainda vai ser preso, tem que pagar fiança. Ó Senhor Jesus, né, dependendo se isso também não é a primeira vez que a pessoa está fazendo, né? Porque o homem, né, em vez dele olhar ali logo, poxa, estou cometendo um erro, deixa eu assumir o meu erro. Não, aí ele vai cometer outros erros piores ainda. Ó Senhor Jesus, da onde vem isso? Isso vem da nossa natureza humana. Né? Ó Senhor Jesus, né? Nós precisamos reconhecer isso. A nossa natureza humana ela é caída. Né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Né? Tem um versículo em Tiago, se não me engano, que fala que a nossa natureza humana ela é demoníaca. Senhor Jesus. Em Tiago, né, capítulo 3, versículo 15... Né, Senhor Jesus, né, ele fala assim, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Né, a sabedoria do homem, o homem quando tenta fazer as coisas por si mesmo, tem uma base demoníaca, né, tem uma base satânica ali. Né, ó Senhor Jesus, tem algo de maligno dentro do homem. Então nós precisamos assumir isso também. Né? Não é porque agora eu sou filho de Deus, eu creio no Senhor, agora tenho a natureza divina e está tudo resolvido. Não, tem duas naturezas dentro de nós. Uma que quer fazer a vontade de Deus, a natureza divina, né? Deus dentro de nós, que ele fica ali aguardando, né, que você vá ter comunhão com ele não vai interferir na sua vida. E por outro lado tem a natureza satânica, que está todo o tempo ali te tentando, né, interferindo na sua vida, né, naquilo que você quer fazer. Né? O Senhor ele é educado, o inimigo não. O inimigo ele veio para fazer 3 coisas, ele faz muito bem: é matar, roubar e destruir. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Né? Senhor Jesus, mas para isso a gente precisa ter comunhão com Ele, precisa buscar Ele. Eu já falei isso, né, e vale a pena repetir. O Senhor ele quer que nós envergonhemos o inimigo por meio de escolher a vontade de Deus, né? Por meio de optar. Né? Senhor Jesus, em vez de nós usarmos o nosso livre-arbítrio, né, para poder a gente fazer as coisas contra o Senhor, fazer as coisas da carne, a gente vai lá em vergonha e só fala assim, não, eu vou negar a minha carne e eu vou fazer a vontade de Deus até o fim. É assim que a gente envergonha o inimigo, né, Senhor Jesus. Porque dentro da nossa imperfeição nós escolhemos Deus. Ele era perfeito, todo inteligente, né, cheio de habilidade e escolheu escolheu ter ali uma liderança ali paralela a Deus, né? Ele quis se colocar lado a lado de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então hoje nós precisamos tocar no Senhor, né? O Senhor está deixando para nós aquilo que é reprovável, aquilo que é condenável aos olhos dele. Como já falei, né? A gente pode estar andando tudo certinho e todos os homens olharem, né, e ver que está tudo corretinho, mas nem por isso, né? Não é porque todo mundo aprova, não quer dizer que Deus aprova. Não é porque uma doutrina assim você cumpre ela direitinho que quer dizer que Deus está aprovando aquilo ali. Né? Ó Senhor Jesus. Eu lembro de uma experiência, né, de uma que eu vi num livro, né, falando de uma jovem, né, que ela chegou na casa da avó, né, para visitar a avó. Aí quando ela chega lá, vai falar com a avó, aí chega uma vizinha lá e começa a falar um monte de coisa para a avó, fala um monte de besteira. E ela fica revoltada, aí a avó vai lá, né, segura ela ali, fala para ela ficar calminha e tal. Né? E aí a pessoa fala aquele monte de coisa lá, e a avó ali tranquila, calma. Aí a pessoa acaba de falar aquele monte de besteira e vai embora. Aí a neta olha e fala assim, vó, mas que absurdo, como é que ela pode falar uma coisa dessa da senhora e tal. Ah, eu vou lá tirar satisfação e tal. Aí ela fala assim, não, minha neta, deixa isso pra lá, não vai lá não. Aí a neta vira pra avó e fala, né, poxa, avó, um dia eu quero ser igual a senhora. Né? A senhora toda calma, poxa, eu não sou assim. Aí ela falou assim, não, minha neta, eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja melhor do que eu, porque eu por fora estava calma, mas por dentro eu estava esganando aquela mulher. Ó Senhor Jesus. Então não é o padrão que a gente mostra para o outro, né, mas é aquilo que está dentro de nós. Então o Senhor, ele sabe aquilo que está dentro de nós. Ele deixou um padrão, né, para a gente buscar, para a gente poder depender dele. Nele nós vamos cumprir todas as coisas. Mas se a gente buscar em nós mesmos, por fora a gente vai estar fazendo, mas por dentro a gente vai estar, né, tudo errado ali, né?
Ó Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele sabe disso, e por saber disso, Ele quer que nós, né, vivamos pela vida de Deus, né, alimentando, né, sempre o nosso viver espiritual, deixando sempre de lado a nossa carne, né, sempre negando a nossa carne, né, ó Senhor Jesus. Como ele tocou aqui, né, a lei veio para que a ofensa fosse maior, sobreveio a lei para que ela voltasse a ofensa, para que tivesse uma grande sombra, né, para que a ofensa fosse destacada, né, Senhor Jesus, que ela se tornasse grande, maior, né, um gigante, né, para não passar despercebida. Então tudo isso que está, né, escrito ali na lei é para a gente perceber. Igual aqui, né, aqui tem coisa que fala, né, o Senhor fala ali, né, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Eu creio que até isso aí, né, quem tem pelo menos algum padrão de moral, ele consegue fazer. Mas eu vejo uma aqui que é bem mais difícil de enxergar. Não dirás falso testemunho. Ó Senhor Jesus. Porque às vezes a gente ouve uma coisa e já sai falando para as outras pessoas, já sai reproduzindo aquilo sem nem saber se é verdade. Né? Ó Senhor Jesus. Então às vezes a gente vê só uma perspectiva, né, só um lado da história e já sai replicando para os outros como se aquilo fosse verdade. Depois lá na frente você vai descobrir que aquilo é uma mentira. Ó Senhor Jesus, o que você fez? Você deu um falso testemunho, né, Senhor Jesus. Né? Então é aquela questão, né? Eu vou falar isso aqui, tem que passar pelo crivo ali, né? Isso vai fazer bem, isso vai edificar, né? Eu tenho certeza disso, né? Eu testemunhei. É como você ir se apresentar diante do juiz lá, né, para testemunhar um crime. Aí você fala assim, apresente sua testemunha. E chega você lá, eu falo assim, testemunha, o que você viu? Aí você fala para o juiz, não, eu não vi não, eu ouvi falar. Você vai ser preso. O juiz vai botar você na cadeia. Porque você não pode ir lá dar um testemunho dizendo que você é testemunho de algo que você não viu, algo que você ouviu falar, não existe. Testemunha é aquele que viu acontecer, é aquele que sabe o que está acontecendo, ele viu todos os fatos. Né? Ó Senhor Jesus. Né? É igual a pessoa, né, a gente vê muito isso em filme, né? A pessoa acorda lá com uma faca toda ensanguentada, a pessoa morre e ele matou. Pô. Aí eu lá testemunho, eu vi ele com a faca, você viu ele matar? Não, eu vi ele com a faca. Agora a pessoa disser que não, eu vi ele com a faca, então ele matou. Agora se a pessoa chegar e falar assim, não, eu vi ele matando, mas não viu, é um falso testemunho. Então quando nós afirmamos coisas que a gente não viu, a gente não sabe o contexto, nós damos falso testemunho. Né? E isso aqui eu vejo que é o pecado mais fácil de cometer no nosso dia a dia. A gente já olha, a pessoa já julga, né? Já começa a julgar logo, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. E você nem sabe direito o que está acontecendo. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Até mesmo questões bíblicas mesmo, tem pessoas que vão lá e afirmam que aquela questão ali é assim, 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 que foi Deus que falou, porque Deus me mandou falar, e muitas vezes não foi. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Por isso que o Senhor deixou um padrão, né? Se o profeta vai lá e fala algo e aquilo não se cumpre, ele falou na sua vaidade, ele falou sem representar Deus, ele falou isso, né, dele mesmo, não foi da parte de Deus. Então, às vezes, você tem que envergonhar em algumas situações para poder ver. Né? Isso falando na palavra de Deus. Agora, imagina as outras coisas. Né? Ó Senhor Jesus. Então, a gente precisa ver essas coisas condenáveis diante de Deus, né? Ver o nosso procedimento. Não olhar o que o outro está fazendo, mas o que eu estou fazendo. O que eu estou alimentando no meu interior. Né? Senhor Jesus, para eu não cumprir isso aqui, mas para eu realmente ir diante do Senhor e assumir a minha posição. Né? Sair da posição de marido, sair daquele que quer ordenar o Senhor, aquele que quer tomar a frente das coisas, mas tomar realmente uma posição de esposa, né? Perceber que o Senhor está mostrando todas as coisas para mostrar a nossa incapacidade, né? Tomar a posição de sempre ir diante do Senhor, né? Falar, Senhor, eu não vou conseguir fazer isso, Senhor, eu preciso de Ti. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós precisamos depender do Senhor. Né? A nossa experiência diante do Senhor tem que ser sempre, né, como o apóstolo Paulo falou, tocou aqui a experiência do apóstolo Paulo, né? Ao perceber que não conseguiria cumprir a lei de Deus, apesar de todo o esforço e dedicação de sua parte, Paulo chega à conclusão de que é um homem desventurado, totalmente dependente de Deus, para conseguir obter aquela vitória. Então nós precisamos aprender hoje a depender de Deus. Hoje o mundo cristão está tomando, né, o caminho inverso, porque o mundo está tomando o caminho inverso. Hoje a gente vê uma grande inversão de valores na sociedade. Né, e hoje também tem uma grande inversão também dos valores cristãos. Né, que cada um de nós possa ir diante do Senhor e aprender a consultar o Senhor, né, a depender dEle para poder fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que a gente quer. Né, esse é o caminho para a gente ser vitorioso e ganhar o prêmio, né, ganhar o galardão
de participar do Senhor, né, de participar das bodas do Senhor no reino. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de orar ao Senhor para que Ele te mostre, né, pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue os vídeos aqui do canal. Né, que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.